Olá! O assunto desta edição do Alcance é o programa Alimentos Sem Risco, desenvolvido pelo Ministério Público de Santa Catarina. Para combater o uso indiscriminado de agrotóxicos, ações estão sendo desenvolvidas desde a produção do alimento, passando pelo beneficiamento até o comércio de frutas e verduras. Assunto importante que mexe com a saúde do produtor e do consumidor. Acompanhe! Na feira da semana, o desejo de levar para casa um produto fresco e de qualidade. Das gôndolas, as frutas e verduras se transformam em alimentos ricos em nutrientes para a família inteira. Alimento seguro, que depende de uma rede de organizações públicas e privadas que age para proteger a saúde dos consumidores contra o uso indiscriminado de agrotóxicos e outros produtos químicos. Das propriedades rurais até os estabelecimentos que comercializam os produtos, a fiscalização agropecuária e sanitária busca proteger os direitos dos consumidores. E para entender todo esse percurso do alimento que chega à mesa do consumidor sem risco, venha com a gente! O uso de agrotóxicos nas lavouras é uma preocupação mundial. Aqui no estado, para minimizar os efeitos nocivos e controlar a prática, o Ministério Público deu início em 2010 a uma rede de cooperação entre órgãos públicos e privados. De lá para cá, mais de 2.300 amostras de vegetais foram analisadas. O total de produtos fora da conformidade caiu mais de 40% entre 2011 e 2016. A cultura do uso indiscriminado de agrotóxico aqui no estado começou a ser combatida há quase 10 anos. Em 2008, crianças de uma escola de Santo Amaro da Imperatriz foram intoxicadas com resíduos de pesticida no tomate. Fato que desencadeou uma atuação mais intensiva por parte do Ministério Público. Um termo de cooperação técnica foi firmado entre órgãos estaduais e federais responsáveis pela fiscalização agropecuária e sanitária. O propósito? Proteger os direitos dos consumidores e cumprir as disposições legais para a produção, armazenagem, distribuição e aplicação de agrotóxicos e outros produtos químicos no cultivo de alimentos. E para entender a importância de toda essa articulação para que o alimento chegue sem risco à mesa do consumidor, eu recebo a promotora de justiça Greicia Malheiros de Rosa Souza. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público de Santa Catarina. Bem-vinda, promotora. Promotora, lá em 2010, quando foi firmado o termo de cooperação entre os órgãos responsáveis pela fiscalização agropecuária e sanitária, até então como é que era a fiscalização? Naquele tempo não existia uma fiscalização do estado de Santa Catarina, nós tínhamos apenas uma fiscalização realizada através do programa PARA, da Anvisa, que realizava a coleta apenas na cidade de Florianópolis. Então nós não tínhamos um retrato de todo o estado, como era a desconformidade dos alimentos no restante do estado. Tínhamos apenas poucas amostras, mais ou menos 100 amostras, restritas à capital de Santa Catarina. E o controle do uso do agrotóxico, como é que se dava em 2011? Também nós não tínhamos muito controle, porque os órgãos trabalhavam em descompasso, um não conversava com o outro, o produtor também não tinha orientação, a gente não sabia como era o retrato, qual era o volume do problema, qual era o problema. Então nós não tínhamos essa interação. Então o controle do uso ele praticamente não existia naquela época. E existe uma metodologia a ser seguida em relação ao uso do agrotóxico? Sim, existe. Para utilizar o agrotóxico, para comprar um agrotóxico, precisa uma receita, como se fosse uma receita de um medicamento, semelhante, né, quando vai comprar um medicamento. Então, o produtor, ele tem que seguir exatamente o que o agrônomo descreveu naquele receituário agronômico, que diz no rótulo, na bula do agrotóxico, tem que respeitar o tempo de carência. Então, existe todo um passo a passo de como aplicar, quando, em quais condições climáticas, tudo isso o produtor ele deve respeitar quando for aplicar o agrotóxico. Bom, a gente viu todas essas etapas, esses processos, né? Então como é que é feito
o trabalho do Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério Público? Num primeiro momento, como nós não temos um laboratório público em Santa Catarina que faça o exame laboratorial, nós temos que contratar um laboratório e nós precisamos de recurso. Então, o Centro de Apoio Operacional do Consumidor, ele apresenta um projeto para o Fundo de Recuperação de Bens Lesados, que é um fundo criado por uma lei estadual. Todo recurso angariado com ações civis, com TACs firmados pelo Ministério Público, obrigatoriamente por força de lei vão para esse fundo estadual. E é nesse fundo que a gente busca o recurso. Então, todo ano a gente apresenta o projeto, sendo aprovado, a gente consegue o recurso, faz uma licitação, contrata o laboratório e a partir de então a gente organiza quais cidades que vão ser coletados os alimentos. Quem faz a coleta é a SIDASC, o órgão de defesa agropecuária. Então a gente conversa com eles, organiza os locais, a quantidade, como vai ser feita a coleta e no passar do tempo, com os meses, o Centro de Apoio recebe os laudos das desconformidades e das conformidades e repassa esse resultado aos promotores, para que então ele consiga chamar o produtor ou o comerciante para firmar os termos de ajustamento de conduta ou, eventualmente, num caso muito remoto, propor a ação civil. E no próximo bloco vamos entender na prática o trabalho de cada entidade na fiscalização agropecuária e sanitária. E ainda a importância dos TACs, termos de ajustamento de conduta que fixam medidas de adequação do cultivo e do comércio, envolvendo agricultores, supermercadistas e comerciantes de agrotóxicos. Atuação que vem mudando a qualidade dos produtos que chegam na mesa do consumidor.